Muito bom. Câmera central, então. 3, começamos. 1, 2, 3. Olá, mais uma tarde aqui com você, mais um episódio do nosso programa Vozes Ancestrais do Futuro da Nova Terra, comigo e com o Ronaldo Cagizzi, meu companheiro, e eu sou Vanessa Queiroz, né? Para quem não sabe, novidade, né? Comigo é Comigo bom, é né? ótimo, né? Já comecei bem também. Muito bom, gente. E olha só, nós acabamos de fazer aí um circuito, né? Falando de uma série de civilizações, falando um pouquinho, né, desses ancestrais, né, desses caras todos aí que vêm, como é que diz antes, quando vem antes? A pessoa não sabe Nossos mais como é que fala, dos nossos antepassados, antepassados. olha só, né? Falando um pouquinho dos nossos antepassados, mas antepassados que são bem antepassados, né? Não somente antepassados como avós, né? É, Bisavós, tataravós. Até essa semana a gente estava conversando com um grupo de amigos e estávamos falando exatamente disso, né? O quanto é diferente, né? E o quanto as pessoas estão acostumadas a falar de sim. ancestralidade e pensar exatamente nos antepassados aqui, né? De pertinho aqui, né? Até porque a constelação familiar é um trabalho hoje, né, muito efetivo e muito divulgado, muitas pessoas conhecem, praticam, a gente acaba, né, muitas vezes ligando, né, exatamente a esses antepassados que estão aqui na nossa história dessa encarnação. Né? E na verdade, quando a gente fala de ancestralidade, muitas vezes a gente vai muito além, né, Rô? A gente É. vai além dessa encarnação, a gente vai além da Terra, vamos dizer assim, né? Começamos já com as nossas maluquices, ou seja, vamos além do que é a ancestralidade terrena e vamos esbarrar aí no que a gente vai chamar de ancestralidade universal, ancestralidade multidimensional, aqueles nossos ancestrais que vêm também das estrelas, né? Apesar de nós termos nos focado, principalmente nesses primeiros episódios que a gente conversou aí, sobre os seres que habitaram o planeta Terra, né? A gente não pode esquecer que a maioria deles vieram das estrelas, Com né? certeza. Então, esse aí é um ponto, e eu gosto sempre de falar sobre isso, de reforçar, porque olha só, quando você pensa no seu antepassado estelar, você pensa numa família estelar. Né? Assim como a gente tem uma família terrena, a gente tem uma família estelar. E da mesma maneira que o conceito da constelação familiar nos mostra e nos traz a importância da gente fazer um entendimento do que é, né, do reconhecimento do nosso pai e da nossa mãe, ou seja, tomar as forças desse pai e mãe para que você possa constituir uma vida de sucesso, uma vida de propósito e uma vida com fluxo, né? Nós podemos dizer que o mesmo é necessário com relação aos nossos ancestrais estelares. Não basta a gente fazer um movimento de reconhecer o nosso pai e a nossa mãe daqui, dessa encarnação, dessa vida terrena, mas é importante que nós possamos, né, reconhecer nosso pai e a nossa mãe, né, a nossa mãe terra, nossa mãe Gaia, e o nosso pai céu, ou o nosso pai sol, que nos fazem filhos da terra e das estrelas. Né? Então, esse é um grande convite que eu já quero deixar aqui, né? Como tudo que a gente faz nunca é programado, então hoje a gente vai falar de transição planetária, tá, gente? Porque eu cheguei aqui para falar qual era o nosso tema, né? Eu já fiz um discurso de pelo menos uns 5 minutos aí, mas a gente vai falar de transição planetária, mas não dá para falar de transição planetária sem lembrar, né, desse aspecto. Somos filhos da Terra e das estrelas, ok? Muito bom. Ronaldo, fale para mim uma coisa, que eu Falo. tenho certeza que a galera lá em casa Se está eu, se se perguntando. eu souber, eu falo. Como é que as pessoas estão experienciando essa transição, o que a gente está chamando de transição planetária? Porque assim, gente, eu vou explicar daqui a pouco, né, uma visão que a gente tem sobre essa transição, sobre o que está acontecendo efetivamente. Mas antes da gente falar do que está acontecendo, eu acho que vale a gente trazer um pouquinho do que a gente vê no consultório, do É, que a gente conversa com as pessoas e do que a gente percebe, que é exatamente
o que está gerando, né? Então a gente vai fazer um episódio hoje, um programa aqui falando de trás para frente, né? Ou seja, vamos entender. Ou de trás para frente, de frente para trás. Sei lá, gente, também já não sei mais. Podemos entrar no assunto da temporalidade. Vamos falar, inclusive. né? Vamos falar do efeito, na verdade, né? Qual é o efeito que a transição planetária está gerando nas pessoas, na humanidade? Fala um pouco para a gente sobre isso, para depois a gente poder abordar o porquê, né? Vamos entender o efeito, para depois a gente entender a causa. Antes eu ia só fazer um preâmbulo, essa coisa Claro. de ancestral versus antepassado é muito engraçado. E isso é uma teoria minha, tá? O que eu estou discutindo aqui, eu acabei de pensar agora. Uhum. A palavra antepassado é que vem antes Do passado. do passado, né? E quando a gente se refere a ancestral, né? É muito comum, por exemplo, lá na escola, o ancestral é o homem das cavernas, né? Então, É muito passado, né? Então, porque tem muito a ver com a nossa memória. Então, o seu passado, por exemplo, quando eu perguntar do seu passado, fatalmente você vai lembrar dos seus pais, seus avós, talvez dos bisavós, e pronto. Sim. Aí é memória, né? A antepassado está antes deste passado que a gente tem na memória. Só que quanto mais para trás você vai, isso se dilui e desaparece. Deixa de ser palpável, né? É muito comum, quando a gente fala de antepassado, as técnicas hoje, terapêuticas e tal, estão circunscritas a um ambiente mais próximo no que a gente olharia como uma linha de tempo, né? Um passado não tão distante. Quando a gente vai para o termo do ancestral, a gente está falando em origem, né? Antes de existir, né? O ancestral está lá muito para trás nas suas origens. E aí, como você disse, a gente vai voltando, você chega à conclusão que a gente também é ET. Né? Nós também somos estrangeiros, viemos de outros lugares para habitar aqui, e assim é como uma coisa até relativamente comum, né? Eu adoro o tamanho Simples. do olho das pessoas quando a gente responde isso. É. Você também é um extraterrestre. E aí as Mas pessoas com fazem aquele certeza. olho assim, né? Tipo, como assim? É. O ser humano é um ser diferenciado no planeta desde a existência da primeira unidade de vida, né? Um ser unicelular. Então, a gente é meio de fora mesmo. E, gente, olha só, se você está começando a assistir os nossos programas agora, os nossos episódios agora, você tem a chance de voltar nos episódios anteriores e entender melhor, inclusive na civilização lemuriana, quando a gente fala um pouco dessa questão de como constituiu esse humano nesse padrão que a gente tem hoje, nessa formatação biológica que a gente tem hoje, para você entender por que a gente está falando que a gente é extraterrestre, né? Por que viemos aí de fora do planeta Terra e como viemos, como chegamos aqui, tudo isso a gente abordou nesses nossos primeiros bate-papos aí, né? Então, para você não ficar perdido, se você tá chegando agora, volta lá no canal e assiste os episódios anteriores, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, tá bom? Aproveito aqui a deixa, né? Já que eu já falei disso, não deixa de ativar o sininho, de curtir, de compartilhar, de levar essas informações adiante para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, levando essas vozes ancestrais para que a gente fale sempre do futuro da nossa nova terra, tá bom? Muito bem, agora Então, que eu não vou te interromper mais. A pergunta que você colocou, que deve estar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo, você que está assistindo a gente aí, se não surgiu a pergunta, é legal se perguntar sobre isso, né? Por quê? Né? Estamos numa transição planetária, uma coisa, uma palavra, uma expressão pesada, né? É um pouco, causa uma certa ansiedade, uma certa angústia. E como que isso se manifesta no dia a dia nosso? Então, eu tenho que voltar um pouco numa teoria que, por exemplo, lá nos princípios herméticos, o primeiro princípio, a primeira lei diz que nós somos o todo. Né? Esse todo, quando a gente estamos todo, é uma coisa só, né? Estamos falando no que podemos chamar do universo, do cosmo, e do qual nós fazemos parte. Então, esse todo é composto por nós, inclusive. E esse todo tem nuances de ações e acontecimentos e evoluções
e coisas que acontecem nesse todo, nos quais nós estamos inseridos, em todas essas coisas, em todos esses movimentos. Somos parte do todo e o todo somos nós. A segunda teoria, ela é mais simples, né, para a gente entender. Nós somos o tal do microcosmo do macrocosmo, que na verdade é a mesma coisa. As duas teorias falam exatamente a mesma coisa. Só que quando a gente fala de microcosmo, a gente consegue já trazer para o nosso dia a dia, para o nosso corpinho aqui, essa ideia que nós somos um pequeno universo, né? Até a gente explica nas aulas e fala com os alunos que estão mais próximos da gente, e se você quiser saber um pouco mais disso, estamos à disposição, que somos compostos de átomos, né? Os átomos são réplicas até do nosso sistema solar, um núcleozinho, uma bolinha com coisas girando em volta, né? Prótons e elétrons. Então, se você pegar o sistema solar, é uma bolinha com algumas coisinhas girando em volta também, a mesma coisa. E aí, os sistemas solares todos girando em volta de um grande sol solar que vai formar a nossa galáxia, e as galáxias, e isso vai se transpondo num nível infinito em todo o universo, essa mesma formatação. Então é fácil de entender que o átomo é a réplica do universo, do funcionamento de todo o universo, e se nós somos compostos de átomos, nós somos pequenos universos dentro do grande universo. E aí a coisa é óbvia, né? Não tem como você mergulhar numa piscina e não se molhar. Né? Então, estamos mergulhados numa grande piscina chamada universo, chamado cosmo, que está em constante evolução e renascimento e ressurgimento e recriação, e em constante transição para outros estados, né? Se somos um pedaço disso, obviamente, também estaremos neste movimento de transição deste planeta e assim como de todo o planeta, passando por o nosso querido planeta Terra, que também é parte desse todo. Então, tudo o que acontece no macrocosmo reflete no micro, e aí, obviamente, aí é chamada para responsabilidade. A gente precisa pensar que este microcosmo reflete no macro. Sim, sem sombra de Totalmente, dúvida. né? Por mais que pareça a parábola lá do beija-flor, né? Apagando fogo na floresta, Exatamente. vai fazer a diferença, né? Exatamente. Agora, eu tô aqui com aquela minha sensibilidade toda captando a pergunta que eles estão fazendo lá em casa. Daqui uns dias eu vou ver você assim. Ó, só aqui, ó, capturando a sua pergunta que eu sei que você está fazendo. Que sintomas são esses? O que as pessoas estão sentindo que você entende que está relacionado com a transição planetária? Tem uma coisa que já há muitos anos vem acontecendo, mas a gente tende a achar que é do dia a dia, né? O ser humano, com seu belíssimo córtex cerebral, arruma explicação para tudo. Gente, né? como fala bonito esse homem, né? Por isso que eu me apaixonei por ele. A gente arruma uma solução racional para qualquer coisa, né? Se der um apagão de luz aqui, alguém pisou num fio. Não é porque o universo está em colapso. Alguém pisou num fio e pronto, acabou. Aí você fica confortável com essa explicação. E faz muito tempo que, por exemplo, a gente vem sentindo as questões do tempo. Uhum. Desafio alguém, né, entre nós aqui todos e todo mundo que está nos assistindo, você que está nos vendo aí, se já não se perguntou, puxa vida, está passando rápido. Eu fazia determinado lote de coisas num dia e agora não consigo mais fazer o mesmo lote de coisas. Né? Não tem chance. As pessoas diminuindo coisas a fazer e não dando tempo mesmo assim. Você faz um aniversário, né? No meu caso, comecinho de janeiro. Dia 3. Capricorniano, gente, terror. Vamos falar disso também, qualquer hora. Hashtag fica a dica, meu aniversário dia 3 de janeiro. Daqui a pouco é 3 de janeiro de novo. Você vai deixar uma lista aqui de presentes? Sim, você pode ser kamikado. Gente, eu faço antes, corta o merchan. Ó, né? O meu é 3 de outubro, tá? Faço antes. E essa coisa vem estando presente no ser humano já faz muito tempo.
Porque já faz muito tempo que nós estamos em transição. A velocidade do relógio cósmico não é a mesma que era há algum tempo atrás. Se a gente pegar, por exemplo, toda a base do que a gente fala de quinta dimensão, de energia taquiônica, a gente está falando de uma energia que é 27 vezes mais veloz do que a energia mais veloz que o ser humano conhece, que é a luz. Sim. Então, lá fora, quando eu digo lá fora, E a extra-planeta Terra, gente está fazendo uma transição exatamente para essa frequência de Pra essa quinta dimensão. dimensão, que é essa energia que permeia, né? Que é essa energia taquiônica. que é predominante, que é predominante, consequentemente, a velocidade que as coisas acontecem é infinitamente maior. E- né? talvez, eu diria que às vezes insuportavelmente maior, né? Gente, é simples. Pensa assim, ó. O que acontece quando você vai fazer esteira? Eu vou dar um exemplo, porque eu sou uma pessoa super praticante de Atleta. atividade física, quase uma atleta. O que acontece quando a gente vai fazer esteira? Você começa a andar. Vai aumentando a velocidade da esteira, a esteira vai e você vai atrás. Vai chegar uma hora que você não tá mais andando, você tá correndo. E você tá correndo muito. E você vai ficando esbaforido, né? E a gente pode pensar exatamente nisso como um sintoma também que a gente vem percebendo. Quais são as coisas que a gente mais ouve falar no consultório? Ah, eu tô muito cansado, eu sinto muito cansaço, né? Então eu sinto cansaço, eu sinto falta de ar, eu sinto dor de cabeça. Ou seja, o nosso corpo físico começa a reagir a essa intensidade energética que a gente está vivendo. Porque a gente fala sempre, o Ronaldo fala muito isso sobre. A gente vai falar ainda, fazer um encontro aqui nosso, um episódio para falar sobre energia taquiônica especificamente, né? E essa energia é uma energia que tem esse padrão de velocidade muito intensa. Então, ela vai colocar a gente nesse ritmo sem que a gente perceba, né? E uma das coisas que ela diz é assim: é uma energia de amor incondicional, uma energia que vem e que pode ser capturada no ar. A energia está aqui, ela está entre nós. Não é uma energia, olha, eu preciso, né, sentar, rezar, fazer isso, fazer aquilo, me conectar para ir lá, para ir fora do planeta Terra, me conectar com um negócio e trazer para cá. Veja Não. como é automático o gestual. É, né? Ir fora, ir lá, né? E trazer. Ah, tem um episódio para falar disso também. Gente, falando nisso, eu vou fazer um parênteses aqui. Olha, vocês têm a chance de colocar aí no chat, quando você estiver assistindo o vídeo, e também colocar nos comentários, como você preferir, assuntos que vocês queiram que a gente converse, que a gente traga, né? Que a gente discute, que a gente discuta, para trazer aqui um conteúdo legal para vocês. Então aproveitem, né? Abusem do chat para colocar essas informações para a gente poder também estar acompanhando lá, não só respondendo lá para vocês, mas como também tornando, né, essas dúvidas eventualmente conteúdos aqui para a gente bater esses papos, tá? Então, quando eu falo dessa coisa da energia taquiônica estar no ar, estar aqui no livre acesso, o fato dela estar livre para ser acessada, ela está livre e ela está atuante, por mais que a gente não veja. Por mais que a gente não esteja 100% conectado com ela, sentindo a frequência, a gente está dançando no meio dessa bagunça, né? Já mergulhamos na piscina. A gente já tá, porque a energia já está estabelecida aqui nesse padrão, né? Ela já está funcionando literalmente no planeta Terra. O planeta já vibra nessa frequência de quinta dimensão. Então, por mais que eu posso estar desperta, posso não estar desperta, posso estar, né, focada nesse padrão frequencial ou não, eu vou acabar fazendo um movimento de experienciar o que essa energia traz para a gente. Então, esses sintomas, como o Ronaldo está dizendo, do tempo passando rápido, das sensações de dor de cabeça, da sensação de tontura, muitas vezes, da sensação do zumbido no ouvido, é tão simples. Observa tudo que a gente está falando e veja se isso tudo não tem a ver com você acelerar as coisas. Né? Você pegar, e não é acelerar no sentido de você passar rápido, não, é acelerar quanticamente falando, né? Porque é isso que essa energia acaba produzindo para nós. Eu diria que tem um sintoma que talvez vá um pouco fora dessa coisa da aceleração, que são as questões de coluna, porque as questões de coluna elas vieram assim pontuais, mas a gente tem uma explicação muito clara para isso, porque os processos de coluna
na maioria das vezes, estão relacionados com as liberações de memória. Vocês lembram que o Ronaldo falou aqui, quando a gente começou conversando, ele falou, olha, a gente, né, quando a gente fala de antepassado, quando a gente fala de ancestral, a gente acaba buscando memória, né? E é exatamente as memórias que a gente não tem na mente, ou seja, aquelas memórias que a gente não tem claramente no nosso campo consciente, Cerebrais. né? Que não são cerebrais, ou seja, não estão no nosso consciente, mas estão nos nossos registros emocionais e mentais de experiências de outras vidas, dessa daqui mesmo, né? Memórias, vamos falar para ficar mais fácil, né? Para a gente entender. Memórias lá da barriga da mãe, por exemplo, que você não tem consciência dessa memória, mas que quando você estava lá, você estava absorvendo informação das suas vidas passadas, de quando você era bebê e assim por diante. Todas essas memórias ocupam espaço dentro do nosso registro, né, do nosso registro de memória. E essas memórias estão no nosso campo eletromagnético. E elas é que estão sendo gritantemente chamadas para serem liberadas, para que a gente possa dar esse próximo passo, porque a gente não vai para essa nova terra, nessa formatação de novo humano, se a gente não liberar esses campos de memória. A gente está com HD superlotado, ok? E a gente precisa liberar esse espaço para poder ativar as nossas potencialidades futuras, que é quem nós realmente somos, a divindade que nós temos e tudo aquilo que a gente pode produzir daqui para diante, né? E tudo isso a gente sabe que está, fisicamente falando, a gente poderia dizer que está, o peso dessa memória, ele ocorre sob a nossa coluna. Tanto que a maioria dos trabalhos de liberação de registros, de liberação de memórias, é feito pela coluna vertebral. Né? Muitas técnicas energéticas trabalham com a coluna vertebral justamente para liberar os registros acásticos. E a gente sabe, tem uma coisa que é importante, da mesma maneira que o Ronaldo falou, que no início, né, ele está dizendo o todo, né? Nós somos o todo, fazemos parte do todo, é o microcosmo do macrocosmo. Se a gente pensar assim, é que a gente vai percebendo também o porquê cada vez mais o nosso processo e este processo de transição do planeta é um processo individual e coletivo. Por ser exatamente o microcosmo do macrocosmo. Então, isso vibra no individual, essas memórias elas precisam ser liberadas de cada um de nós, para que essas memórias também sejam liberadas do coletivo, ou seja, sejam liberadas do nosso campo eletromagnético, da malha magnética do planeta, da rede cristalina planetária, para que a gente possa fazer esse processo de evolução do indivíduo e do coletivo, do indivíduo e do planeta, né? O ser humano e o planeta. Então, não tem como ser diferente disso. E é exatamente por esse motivo que a gente está sentindo todas essas bagunças aí, né? Uma coisa também que eu tenho percebido muito, não sei se você já teve esse comentário com seus clientes, Ronaldo, me diz aí, é a questão da vista. As pessoas têm me trazido muita questão da vista turva, né, da sensação de uma turvação na vista, de ardência da vista, coceira da vista. Eu estou entendendo já essa questão da visão também como um aspecto da própria transição planetária. Você tem tido? Algumas pessoas, algumas. Mas antes da manifestação desse físico, que é coluna vertebral, com dor, com as questões, né, que a gente já está, que os médicos estão acostumados, né, aí fora, com as questões de visão, as questões digestórias, sim, que estão gritantes. Mudanças, a necessidade da mudança alimentar, né, isso tem sido gritante. O ser humano olhar para o corpo físico dele não numa forma de uma contemplação egóica, mas como um templo de uma manifestação do cosmo, e cuidar desse corpo, da saúde desse corpo, do bem-estar desse corpo. Mas um pouco antes disso, eu, no meu caso, nos meus atendimentos, assim, o volume é muito grande, eu vou dizer que a maioria, talvez, manifestando questões emocionais. Hoje, sendo tratadas por questões psiquiátricas e psicanalíticas e etc. Mas, por exemplo, você imagine um ser humano, e aí, se você estiver nessa, vale a pena prestar atenção no que a gente está falando, que tem um relógio
E tem a mídia, e tem tudo em volta dele dizendo que o dia tem 24 horas. E ele programado para viver assim, vem vivendo assim ao longo de toda a sua vida. Só que não tem mais 24. Alguns falam em 16, outros falam em 13 horas, se a gente fosse recalcular. Porque, de verdade, as primeiras nuances de um calendário surgem no Antigo Egito, com o zodíaco de Dendera. Mas, de fato, o relógio nosso, esse calendário que a gente tem, que chama-se gregoriano, porque é lá da época do Papa Gregório, que implementou um calendário, porque é esse que eu quero e acabou. E que, diga-se de passagem aqui, para o nosso entendimento, a gente quase nem usa muito ele, né? Então, só que a sociedade toda Sim. fala que você tem 24 horas e você dorme 8, você trabalha 8 e você tem mais 8 para outra coisa. Só que não tem. Então, imagine que você faz um planejamento de vida em cima de 24 horas por dia, Que não existe. que não vai acontecer. Isso vai gerar frustração, Estresse, ansiedade. estresse, a ansiedade, os pânicos que a gente tem, porque não dá conta, porque a pessoa entra numa angústia. Ela tem que cumprir, ela vai cumprir, ela quer fazer isso e não consegue. Uhum. Não consegue porque os parâmetros externos que norteiam tudo isso estão distorcidos ou desatualizados. Já transitaram para um modelo novo e nós insistimos em usar as ferramentas velhas. Antiga, né? A gente está com a ferramenta antiga no modelo novo. Exatamente, Né? Esse é o fato. né? Ainda estamos apertando o parafuso com a faca de passar manteiga. Então, já inventaram A chave de fenda. Né? Muito bom. Então, a gente precisava dar uma olhada nisso e se readequar para essa nova realidade. Porque seu corpo está sucumbindo a esse impacto, esse choque de uma realidade estabelecida. E eu brinquei com o gesto, eu sei que você sabe o que você está fazendo, né? Uhum. Mas todo mundo, né, a grande maioria acha que nós vamos sair daqui da terceira, vamos passar nem que for correndinho pela quarta, e vamos chegar lá em cima na quinta. Não, na verdade essas coisas já se instalaram no planeta e vieram até nós. A visão é bem essa, né? Habitamos aqui nessa crosta e essas dimensões vão chegando a nós, se instalando em suas realidades reais, efetivas e factuais. Sim. E nós estamos nadando nessa piscina, ora em 3D, ora em 4 e ora em 5. Ora estamos medindo ainda com um relógio de 24 horas, ora E estamos... não podemos esquecer que muitos seres de quinta dimensão e além, porque a gente está se permitindo aqui falar em quinta dimensão, até porque a gente trabalha muito conectado com essa energia taquiônica, mas além da quinta dimensão, e eu gosto muito desse conceito, é a gente pensar que além da quinta dimensão, existem N outras dimensões que são consideradas multidimensionalidade, né? Não adianta mais a gente querer, depois da quinta dimensão, ficar nomeando. Ah, sexta, sétima, oitava, décima, 11ª, 33ª. Porque essa nomenclatura é uma nomenclatura linear da nossa mente. Ou seja, nós é que precisamos falar que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, para entender que um é mais elevado, ou é mais leve, ou é mais luz. A gente sempre precisa nomear de uma forma linear para entender que um é maior que o outro, ou que um é mais que o outro, ou que um é diferente do outro. A gente precisa nomear as coisas de uma forma que a nossa mente compreenda para que a gente possa entender essa formatação. Mas a grande verdade, que é um pouco disso que o Ronaldo está dizendo, é que não é um em cima do outro, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 33ª. Não, é tudo junto, misturado agora. Coexistentes. Né? Tá todo mundo coexistindo no mesmo processo, né? Na mesma estrutura, só que a gente tem frequências dimensionais diferentes. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu falo de dimensão é falar das cores, né? Se você pensar, você pode ter aqui uma tabela de cores: azul, vermelha, rosa, roxa, amarela, laranja. Elas estão aqui, ó, todas na mesma tabela. A gente usa todas as cores, né, no nosso dia a dia. Mas cada cor tem uma frequência. Cada cor te remete a um estado, cada cor te conecta com uma coisa. Então, quando a gente fala da dimensão, é a mesma coisa. Elas estão todas permeando o nosso meio,
mas a gente já integrou algumas na nossa realidade terrena e outras ainda não. E por isso a gente consegue se deslocar nessa estrutura dimensional. E aí é bem interessante a gente passar a enxergar tudo que vai além da quinta dimensão, que seria o nosso próximo passo evolutivo, né? Como sendo multidimensional, porque a gente começa a desconstruir uma ideia de uma mente linear. A gente começa a abrir essa mente para uma mente mais multidimensional, onde você começa a ter uma amplitude de visão. Isso é ampliação de consciência, né? Esse é um passo necessário para esse processo do futuro da nova Terra e um passo necessário para a gente sair, muitas vezes, de grande parte desses sintomas que o Ronaldo acabou de trazer aqui para gente, né? Porque quando você amplia o teu estado de consciência, quando você amplia a sua visão, entende de uma forma menos linear todo esse contexto, você começa a lidar com esses processos emocionais de uma maneira diferente, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila, mais harmônica, né? Que te permite vivenciar essas experiências, as mesmas experiências, com uma visão diferente, né? Você se torna lá o cara que subiu na mesa para olhar de um outro prisma, né? A partir de uma terceira posição, tudo aquilo que está acontecendo na sua própria vida, né? Tanto que o que a gente mais escuta dos nossos clientes é: os meus problemas continuam, mas eu hoje sei lidar com eles de uma forma totalmente diferente, né? É o que, no geral, acontece. Gandhi dizia uma coisa bastante interessante. Nesse processo da evolução do ser humano que ele pregava, da forma dele, tá? Não vamos entrar no assunto. Mas ele dizia que não há a menor possibilidade de existência neste planeta sem problemas. Sim, Freud falava a mesma coisa. Se não tiver conflito, tá morto. Só que existe o sofrimento mediante dos problemas é uma opção. Sim. Então, talvez e deixar o sofrimento ou reduzir isso, minimizar esse sofrimento. Ninguém está pregando aqui o Jardim do Éden aqui agora, mas... eu sou meio poliana, gente. Olha, vou dizer que eu sou um pouco sim. Tá ligado à consciência do que está acontecendo. Porque a partir do momento que você tem consciência e adquire ciência sobre aquele acontecimento, sobre aquele estado, as coisas ficam muito mais simples de serem resolvidas, né? E você estava falando sempre dou um exemplo de... Está muito ligado aos aromas, né? Que a gente usa. Por exemplo, se você colocar nesta sala aqui, se essa sala fosse o planeta Terra, e você aspargir aqui um aroma de arruda, que é bem, né? É bem 3D, é bem para essa limpeza mesmo, pesada. E ao mesmo tempo colocar o líbano, que, né, uma questão mais elevatória, não vai ficar em 3 metros quadrados, vai ficar estanque lá arruda, e nos outros... Eles vão se misturar, né? Eles vão se misturar. E essas duas frequências se misturarão no ambiente, manterão suas individualidades como frequências, só que gerarão uma condição existencial da união dessas duas frequências. Um terceiro estado, né? E o que a gente insiste é dividir, né? Você falou muito bem, né? Básico do ser humano. Dividir. O 3D é um degrauzinho da escada. Quando eu subir, eu vou para a quarta. Quando eu subir, eu vou para a quinta, sexta. Só que, na verdade, não tem escada. É uma linha reta. É tudo junto, né? E tudo ao mesmo tempo. E essa estrada é circular. Em espiral. Ela vai... Nós já falamos disso também, está lembrado, andando e coexistindo todos ao mesmo tempo. E a grande sacada é a gente entender que precisamos ter consciência da quinta dimensão, de todos esses aspectos, aqui e agora. Perfeito. Porque, por exemplo, aqui agora você tem um corpo físico. Ele não deixará de ser 3D. Né? Mas você tem... Pelo menos não por enquanto, né? Calma, né? Chegaremos lá. Pelo menos não por enquanto, porque a gente está transitando esse corpo também. Mas isso precisa ser observado e coexistir. Entender que isto pode coexistir, e se você conseguir harmonizar esses aspectos, sua vida será mais fluídica.
Muito bom. Eu acho que deu para a gente entender um pouco dessa questão dos sintomas, né? Como é que os sintomas estão se mostrando, como é que eles estão chegando, como é que a gente está vivenciando aí essa experiência na prática. Então, agora, como eu prometi que a gente ia de frente para trás ou de trás para frente, sei lá eu, vamos falar um pouquinho do que gerou isso, né? Do que vem gerando isso. Então, astronomicamente falando, se é que eu posso usar esse termo, né? Por não ser astrônoma, mas é interessante a gente entender o movimento que está acontecendo na história do nosso planeta, no cosmo, né? Nos astros e em toda essa constituição, que está gerando essas sobrecargas de energia, na verdade. Porque quando a gente sente todos esses sintomas e todos esses processos, não é só porque a gente está conectando com a energia taquiônica ou a energia de quinta dimensão que está disponível para nós agora, mas é porque a gente está recebendo inputs de cargas de energia que estão vindo de fora do planeta Terra de tempo em tempo. Ou seja, vocês já devem ter ouvido aí falar dos portais que a gente, né, todo mundo trabalha. Ah, portal 99, portal 8 do 8, portal esse, portal aquele outro. A gente tem os portais dos grandes processos, inclusive das transições das nossas sessões, das nossas... Gente, como é que chama? Primavera, verão, outono e inverno? Estações. Estações, eu tô chamando de estação de sessão, gente. Olha, tá fácil a coisa aqui. É que o ano é seccionado em 4 sessões. 4 sessões. São as 4 estações, ou seja, a gente tá ali trabalhando nessas viradas de estações, como com grandes portais também, com grandes aberturas de equinócio, de solstício, que vão fazendo abrindo espaços no campo eletromagnético do planeta e no nosso, consequentemente, para receber cargas de energia. E o que tem acontecido é que a gente tem recebido sobrecargas de energia muitas vezes. E é fácil de entender, gente. A gente passou muito tempo sem dar espaço para essas energias se manifestarem. E aí, de repente, o que aconteceu? Começou a vir tudo de uma vez, né? Quando abriu... Pensa numa represa, tá ali um montão de água esperando para passar. Quando você abre a comporta, vai tudo de uma vez. Em partes, foi o que aconteceu com a gente aqui, né, no planeta. A gente já estava precisando trabalhar receber uma certa carga. Então, vale a gente pensar que no período aproximado de 1988, e se você puxar pela sua memória, você vai ver. Pensa como era a sua relação com a espiritualidade antes de 1988 e como essa relação ficou depois de 1988. Porque você vai perceber que nesse período, e óbvio que não é cravadinho, né? É de 87 até 89 Varia e por aí vai, né? individualmente, Sempre né? tem uma oscilaçãozinha, mas a gente pode falar que o período de 1988 foi um período de uma grande convergência harmônica, ou seja, nós tivemos uma grande passagem de energia para o planeta. É como se o Sol trouxesse uma grande passagem. E essa grande passagem, na verdade, é porque o nosso sistema solar, então vamos lá na nossa aula de ciência, né, Rô? Ronaldo é biólogo, gente, manja bastante disso, viu? De primeira formação. Eu não sou, mas ele sabe. Então, se eu errar, você me corrige. A gente tem lá Sol central, Sol de Alcione, com vários sistemas circulando à volta dele. Nós temos a nossa galáxia Via Láctea, né? Com vários sistemas dentro dessa galáxia. Essa galáxia gira também ali em torno do Sol central de Alcione. Dentro da nossa galáxia, que tem vários sistemas, nós temos o nosso sistema solar, certo? Que é lá no cocô do cavalo do bandido, né? No rabinho da galáxia. Né? Tá bem. A gente pode falar, tá lá Nós somos a periferia. na periferia da periferia da periferia Da da galáxia. galáxia. Né? Tô até derrubando a cortina aqui, a gente me empolguei. E aí o que acontece? A gente tem dentro do sistema solar o nosso planeta Terra, certo? O que aconteceu? Em 1988, a Via Láctea começa a entrar no grande cinturão de fótons de Alcione, que a gente fala. Eu não trouxe, poderia ter trazido uma imagem para vocês, acabei não trazendo, mas vocês vão conseguir visualizar pelo que eu estou falando. Imagina uma grande elíptica, ou seja, vamos pensar num grande movimento circular aí, usar a ideia já da espiral, né? Então, um grande movimento circular, onde existe um
período, né, onde dentro deste movimento circular existe um sol central. E este sol emana a energia dele de uma maneira que essa energia ela reage principalmente, ela é expandida principalmente para as laterais. Então, dentro de um movimento circular, a gente tem um grande espaço ovalado que é para onde a energia desse sol é repercutida, para onde ela é expandida. Quando acontece isso, você imagina que você tem lá um círculo, que são as espirais por onde a gente está circulando todas as galáxias e os sistemas, e você tem aqui, ó, um determinado espaço por onde a luz de Alcione está vibrando. Quando você pensa nessa situação, você vai ver o seguinte: existe um espaço, né, um perímetro desse círculo que está sem a energia dessa luz, sem esse sol. E um pedaço que está com a luz. Outro pedaço sem luz e outro pedaço com luz. Deu para visualizar? Espero que sim. Se não, se você está assistindo aí, não conseguiu visualizar, me manda uma mensagem que eu mando a imagem para você para ficar mais fácil. Tá? O que acontece nesse movimento? Você vai ter uma entrada no cinturão de fótons, porque este desenho oval que eu estou falando para vocês é exatamente o espaço chamado cinturão de fótons, cinturão de biofótons de Alcione, que é onde está exatamente essa sobrecarga de energia, é um grande holofote de luz que reflete a energia desse Sol. O que aconteceu em 1988? A nossa galáxia entrou nesse cinturão. Ela estava lá circulando, bonitinha, nessa elíptica, e de repente ela entrou nesse cinturão de fótons. Então, acendeu um holofote na cara da Via Láctea, e a gente aqui, microcosmo do macrocosmo, tomou, né, esse holofote na cara. E isso começou a trazer alguns processos, a abrir alguns campos, fazer algumas modificações, ou seja, preparar para esse processo de transição e de evolução. Isso foi ocorrendo por um longo período, até 21 de dezembro de 2012. Exatamente o momento em que o planeta Terra entra no cinturão de fótons. Imagina que a galáxia é gigante, ela começou a entrar no cinturão lá em 88, levou até 2012 para chegar a vez do planeta Terra, que está lá no rabinho da galáxia, entrar no cinturão. Mas em 21 de dezembro de 2012, o planeta Terra entra no cinturão de fótons. Então, a gente tem de novo o quê? Uma outra sobrecarga Parênteses, né? de luz. Se você olhar a data 21 de 12 de 2012, É a data, é né? um quádruplo de 3. Essa data é chamada, inclusive, de Dia Galáctico. 21 dá 3, 12 dá 3, Exatamente. 2000 dá 3 e 12 dá 3. Sim. Né? Então, ó, vejam que essa foi uma data considerada o Dia Galáctico por ser o dia da virada de chave da humanidade, literalmente, né? E por isso também 2012 foi um ano tão conturbado e ao mesmo tempo tão cósmico, né? Foi tão falado e foi tão trabalhado como um ano cósmico. A gente entra, então, nesse cinturão de fótons em 2012. E aí é legal a gente pensar assim, a passagem, né, da nossa galáxia e do nosso planeta por este cinturão, ele dura em torno de 2.960 anos. Eu acho que é isso. Se não for isso, é quase isso, tá, gente? Porque eu não vou lembrar exatamente o número. Aproximadamente 3.000. Então, mas eu gosto dos 2.900. E eu que sou capricorniano. 2.900 é alguma coisa. Não, é porque faz sentido, vocês vão ver. 2.900 circulando ali por esse tempo de luz, vamos chamar assim, por esse espaço de holofote na nossa frente. Só que antes da gente entrar nesse cinturão de fótons, lembra que eu falei que a gente passou por um período que era um período que estava fora da luz, fora do cinturão? Esse período foi aproximadamente de 10.200 anos. Quando você fizer a conta, você vai ver que vai dar mais ou menos 13.100 anos, somando tudo. E a gente vai entendendo que 26.000 e alguma coisa é exatamente o tempo de circulação dessa elíptica como um todo. Então, a gente tem 10.000, 3.000,
10.000 e 3.000, ok? Deu para entender? 10.000 na escuridão, 3.000 na luz, 10.000 na escuridão, 3.000 na luz. Se a gente voltar para trás, esses 10.000 que estavam atrás, foi o ano em que a gente ficou todo mundo, ó, adormecido. Por isso que a gente vem falando que a gente está despertando para todo esse movimento. Uhum. E os 2.000 de antes, né? Os 2.000 que a gente viveu antes lá, desses 10.000 de escuridão, quem são esses 2.900 aí, 3.000 anos? É exatamente a era de ouro antiga. A era de peixes. E a gente não tá falando, olha, a gente tá entrando na era de aquário, a gente tá na era de aquário, tá? Porque a gente tá entrando na outra contraparte da energia de biofótons de Alcione. Então, nós já vivemos uma era de luz, que foi essa era de ouro de peixes, adormecemos por esses 10.000 anos nesse tempo de escuridão e estamos despertando novamente para esses 3.000 anos da era de aquário. O que acontece aqui quando a gente olha para esse movimento? Nós estamos entrando num período de todo esse processo de transição do tal futuro da nova Terra, que está dizendo para nós assim, não adormece mais. Você tem 3.000 anos, vou aderir à tua ideia, 3.000 anos praticamente, para aprender a sustentar a sua luz. Porque quando você aprende a sustentar a sua luz nesse período como humano, quando você entrar novamente nesse espaço escuro da espiral, você é a luz no espaço escuro. Você não adormece mais como você adormeceu anteriormente, porque esse período de adormecimento acontece porque o nosso nível de DNA não ativo em 100% gera uma incapacidade de sustentar a luz, de sustentar a clareza, de sustentar a claridade. Consequentemente, a gente vai lá e adormece. Passa por este período de 3.000 anos aprendendo a sustentar a luz, transformando esse ser, porque nos próximos 10.000, a gente simplesmente é a lamparina do negócio. A gente não apaga mais, a gente sustenta a carga de energia, porque um fósforo na sala escura ilumina. Então, se você sustenta a sua luz, você vai passar por esses 10.000 anos sustentando a luz e auxiliando o planeta na evolução. Quando a gente passar por esses 10.000 anos sustentando a luz e chegar lá nos outros 3.000, que é a próxima era de ouro, né, a próxima era de cinturão de biofótons, o que vai acontecer? A gente sobe uma espiral, a gente sobe um degrau da espiral evolutiva. Quanto mais para dentro dessa espiral a gente vai chegando, quanto mais a gente sobe e mais a gente vai chegando perto do Sol de Alcione, menos a gente fica nesse tempo de escuridão, porque esse círculo vai diminuindo. A espiral que a gente vai fazendo vai se aproximando cada vez mais do Sol de Alcione. Consequentemente, a gente vai saindo da área de escuridão e permanecendo a maior parte do tempo na área do próprio cinturão de biofótons. Então, esse é um desenho até quase que científico, porque está falando de uma estrutura astronômica, do processo que a gente está chamando de transição planetária. Por isso que a gente vem ouvindo falar também que nunca antes o planeta Terra esteve num lugar que ele está hoje no cosmos, né? Porque ele nunca antes esteve nessa altura da espiral do cinturão de fótons dentro dessa energia emanada pelo Sol de Alcione. Então, é exatamente esta carga de luz da transição, porque a gente está, literalmente, a gente entrou no momento de segura a bucha aí de tudo que você é, para você entender quem você é, o que você veio. Ainda essa sensação de pressa, porque assim, gente, são 3 os outros 10. O que isso faz com a gente aqui, ser humano, com a nossa mente? 10 dias para aprender o que você vai fazer para os próximos 50 anos. Querer aprender tudo e mais um pouco, né? E é exatamente o que a gente vem fazendo muitas vezes. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tô atrasado. Que eu não tô fazendo.
isso é exatamente uma ressonância desse saber, porque a partir do ambiente, mas você, enquanto espírito, sabe o momento que você está vivendo e o que que essa luz significa. E literalmente, daquilo do tempo que você ficou dormindo, né? Então a gente começa a correr. E esse circuito eu vejo como um grande apaziguador, muitas vezes, de todo. Ok, eu tenho esse tempo, eu preciso fazer isso nessa encarnação aqui, porque se são 3, É, pelo menos mais umas 4, 5 tem vezes até muito lá, podcast para né? fazer Tem ainda. muito podcast. Mas, ou seja, isso apazigua, inclusive no sentido da gente começar a perceber que vamos mudar também para fazer esse processo. Da mesma maneira que a Terra vai se sutilizando, se transformando, nós também vamos fazer isso. Ou seja, o nosso corpo, a nossa biologia também para vivenciar exatamente essa experiência de subida dessa espiral evolutiva, o processo de evolução das dimensões, né? Conforme você vai subindo nessa espiral, você vai não quer dizer que você vai mudar de uma dimensão para outra. Eu acho que isso é legal a gente entender. A gente vai deixar de ser 3D para ser 5D. Não, você vai aprender a transitar pela quinta e ir transitando por todas as outras sem perder a habilidade de, se precisar, retornar a uma delas, né, em algum momento. Então, é um aprendizado de transição dessas dimensões. Por isso que eu gosto de usar o nome de alquimia dimensional nesse processo, porque a gente está fazendo uma alquimia, porque não é um processo simplesmente de sai de uma, larga uma, né, abandona uma e vai para outra. A gente está misturando, que foi o que o Ronaldo deu o exemplo dos aromas, né? Quando você junta os dois aromas, você faz uma alquimia com eles, né? E o resultado dessa união é, na verdade, essa alquimia. Então, eu acho bem legal da gente entender isso. A gente vai falar muito sobre esse processo transitório e a gente vai falar muito sobre essa situação de estar no cinturão de fótons, de receber cargas de energia, porque tudo que a gente está fazendo hoje, né, tudo que a gente está vivenciando hoje é plantar uma semente para essa experiência desses 3.000 anos. Porque nós estamos falando de uma coisa que começou em 1988 e se estabilizou, né, no planeta em si em 2012. Então é bebê, né? Nós estamos nos primeiros anos dos 3.000 anos que tem pela frente, ou seja, é uma semente. O nosso aprendizado de hoje é um legado que precisa ser deixado para os nossos descendentes, né? Porque são eles e muitos deles na frente, né, que vão realmente poder experienciar, e muitos de nós que estaremos de volta, muito provavelmente. Todo mundo fala que eu não vou voltar, mas vai, porque você não é bobo, você não vai implantar um negócio e não colher o fruto lá na frente. Quando chegar lá, a gente vai estar aqui de novo para fazer o movimento que realmente precisa ser feito, né? E aí, ficamos por aqui. Círculo, né? Para variar, todo o assunto que fala do holos, do todo, do universo, acaba numa hora. A gente é o micro do macro, né? Uhum. E agora há pouco você disse assim que a gente entra no. Daqui a pouco entra na escuridão, adormece. Mas um dia, independente de luz, né? Sim. E aí Nós seremos a luz, né? nós iluminaremos o cosmo. Então, um faz o trabalho do outro e o outro pelo um, num grande pensamento do todo, né? Sim. Então, a gente está galgando, deseja que nós sejamos, né? Parte integrante, fundamental, participante do todo.
né? Sim. E agora há pouco eu lembrei de uma coisa que, só para a gente fechar um pouco mais, né, mais leve. Ficou pesado, gente? Uma vez, Desculpa nas aí. minhas elucubrações filosóficas, né? Aí do filósofo Ronaldo mesmo, né? Não tem inspirado por Ronaldos. Ronaldos primários, né? Uma vez eu estava olhando a palavra mudança, e a gente está falando muito de mudança, né? Uma transição é De uma mudança mudança, para né? fora, dentro, né? E eu acabei olhando a palavra mudança e ouvi duas palavras, né? Se você separar o comecinho, você vai extrair uma palavra chamada muda. Muda é o imperativo do verbo mudar. Sim. Estamos recebendo uma ordem. Muda. A outra, se você separar o outro pedaço, sai a palavra dança. Então, obviamente, eu como um filósofo, concluí que o universo nos disse, né? O cosmos está nos dando uma mensagem: ou você muda, Ou você dança. ou você dança. A escolha ficou fácil, gente. Tá simples, tá bem fácil. Então, mudar é fundamental, né? Sim, A é um gente- momento estamos necessário. aqui para isso, né? Para experimentar e provar, né? Degustar das coisas que não são tão legais e das que são. E as que são, a gente caminha para mudar efetivamente para sê-las, É. né? Eu falo muito da gente aprender a liberar aquilo que não serve mais para poder integrar e ativar tudo aquilo que a gente tem ainda como potencial, Uhum. né? Tem um assunto legal da gente bater um papo qualquer hora também e trazer isso para o pessoal, que é falar sobre a diferença da transição e da transformação. Uhum. Porque a gente transita para transformar. E é interessante a gente entender esses dois conceitos. Eu acho que pode ser uma coisa legal da gente bater um papo aqui uma hora dessas. Da minha parte, eu queria fechar só com um apelo. Por favor. Estamos falando, a gente falou muito de um novo humano, né? Essa humanidade caminhando para uma evolução. Mas eu queria fazer um apelo para todo mundo refletir que este cara aqui também é um ser vivo, Uhum. que também está lutando para evoluir e sobreviver e chegar num outro ponto evolucional. E nós precisamos olhá-lo como um irmão, um outro ser vivo que está na mesma seara, na mesma jornada evolucional que nós. Então, vamos pensar melhor sobre o planeta, né? Sobre esse cara chamado Terra Sim. e Podemos cuidá-lo. até pensar nesse sentido, né? Eu comecei dizendo, somos filhos da Terra e das estrelas, né? Então podemos olhá-lo como uma mãe, né? Como a mãe Terra, a mãe Gaia. E racionalmente falando, né? Obviamente haverão exceções na humanidade. Ninguém maltrata de graça a sua mãe, né? À toa, né? Se Gaia, o planeta Terra é a nossa mãe, merece. Um carinho, pelo menos, carinho, né? Muito bem, gente. Chegamos então ao fim de mais um episódio onde a gente falou sobre transição planetária. Logo, logo a gente vai ter novos temas aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, colocar aí, deixar seus recadinhos do que você quer ouvir a gente conversar. Faça perguntas, porque a gente pode trazer essas perguntas como dicas aqui para o nosso bate-papo. E a gente se vê no próximo episódio com alguma novidade muito legal para vocês. Beijo grande.